Bom dia, crianças. E aí, tudo em paz? Como foi o final de semana de vocês? Que bom, graças a Deus foi um final de semana em paz e todo mundo com saúde é o que importa, ok? Vamos a mais uma correção da atividade de sexta-feira. Tia Elba passou uma atividade de história falando um pouco a história e a vida das pessoas. Por que a gente estuda história? O que significa história? Então vamos ler um pouquinho. Pega aí o livro de história, né, na página 8, e vamos acompanhar tia Elba nessa leitura para a gente entender um pouquinho sobre o conteúdo. A história e a vida das pessoas. Tudo o que acontece em nosso dia a dia, as experiências pelas quais passamos, sozinhos ou com outras pessoas, fazem parte da história de vida. Muitos acontecimentos do passado também influenciam em nossa história de vida. Por isso, estudar história nos ajuda a entender como os acontecimentos do passado formaram a atual realidade. Então, tudo o que acontece na nossa vida, com alguém ou sozinhos, deixa história. Uma foto que nós tiramos. Uma foto é um fato histórico, é uma fonte histórica, né? Nós temos uma carta, uma fonte histórica, foto, carta, um quadro. Então, tudo que faz parte da nossa história, tudo que nós fazemos é história, certo? Então, faz parte da nossa história, como também existem as fontes históricas. Aqui uma fotografia. Um exemplo, essa fotografia aqui que nós estamos vendo, um meio de transporte puxado por mulas. Então, essa fotografia, o fotógrafo que tirou essa foto em 1910, essa foto foi colocada no livro de vocês para fazer uma comparação da história do transporte de antigamente e o transporte atual. Se houve mudanças, se permaneceu a mesma coisa, né? Se teve mudança, se permaneceu. Né? Então, a história é isso. Então, vamos começar a entender mais no decorrer da leitura e das explicações. Leia o texto a seguir. A história estuda fatos relativos ao ser humano ao longo do tempo, o desenvolvimento das sociedades, a transmissão do conhecimento e da cultura, a construção e sucessão das civilizações e os acontecimentos anteriores aos fatos atuais são temas históricos que fazem parte da cultura da humanidade. Aí o menino está dizendo assim: conhecer o passado é conhecer também sobre a nossa própria história. Então, para a gente entender um pouco da nossa cultura, entender um pouco dos nossos hábitos, da roupa que vestimos, nós precisamos entender um pouco da história de antigamente. Então, para a gente entender o presente, a gente tem que entender o passado. As modificações que ocorreram no passado e fazer essa comparação com esses acontecimentos, com o que foi que mudou, certo? Então, nós precisamos entender um pouco para a gente saber se o meio de transporte ele teve mudanças, o meio de comunicação, o meio de transporte, se ele teve mudanças, nós precisamos, primeiramente, entender como era o meio de transporte antigamente. Então, para a gente entender o presente, nós precisamos saber do passado. Aí aqui tem uma perguntinha que futuramente nós iremos estudar mais, iremos fazer uma produção de texto com essa pergunta. Você se lembra de algum acontecimento que marcou a sua história de vida? Uau! Certo? Então, isso aqui é futuramente que nós iremos aperfeiçoar mais esse tema, a história e a vida das pessoas. Diversos acontecimentos fazem com que o modo de vida dos seres humanos se transforme no decorrer da história. Da mesma forma,
as ações dos seres humanos influenciam nas mudanças que ocorrem na sociedade. É como aconteceu na idade pré-histórica, né? A idade pré-histórica é uma idade onde os seres humanos eles eram, segundo a ciência, eles eram macacos. Com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando, eles eram nômades, depois eles passaram a descobrir o fogo, e assim sucessivamente. Então, o homem ele foi evoluindo de acordo com os acontecimentos, de acordo com sua atitude. Aí vamos agora a maneira como nos relacionamos com outras pessoas, os nossos meios de transporte e de comunicação, o modo como nos vestimos e nos alimentamos, por exemplo, não foram sempre os mesmos. Eles sofreram mudanças ao longo do tempo. A foto a seguir mostra pessoas utilizando um meio de transporte comum nas cidades brasileiras há cerca de 100 anos. Então, nós temos aqui um bonde puxado por mulas, certo? Esse bonde foi uma mudança que houve no transporte das pessoas. Qual é o meio de transporte que hoje utilizamos para substituir esse bonde? Vocês veem aqui que não era motor, para mover esse meio de transporte precisava dos animais. E hoje? Houve mudanças? Com certeza. E uma mudança enorme, que hoje, o que substituiu, o que teve mudança nesse meio de transporte, no caso nós utilizamos o ônibus. Então olha a mudança que houve, certo? Houve uma grande mudança. Antigamente, os meios de transporte eram puxados por mula, por animais, e hoje é a motor. Então, houve fechado, tudo bem equipado, ar-condicionado. Então, para vocês verem a mudança que ocorreu. Mas para a gente saber se essa mudança houve ou não, nós temos que entender primeiro um pouquinho do passado. Compare o bonde retratado na foto acima ao meio de transporte coletivo utilizado na atualidade. Houve mudanças? Quais? Sim, muitas mudanças, né? Como eu já falei para vocês. Ao mesmo tempo, podemos observar que muitos hábitos ou costumes cotidianos foram preservados ou sofreram poucas modificações no decorrer da história. Esses aspectos que se mantêm preservados são as permanências. Então, nós temos aqui um exemplo de mudanças, que é... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Temos um exemplo de mudanças, aqueles acontecimentos, pessoas, vestimentas, que elas sofrem mudanças no decorrer do tempo. E as permanências é aquele hábito ou costume ou algum instrumento de comunicação que ele sofre alguma mudança, mas que é pouca, né? Que ele permanece. Na verdade, ele permanece quase a mesma coisa. Um exemplo, aqui nós temos uma máquina, né, de digitar, de escrever cartas, e nós temos aqui o computador. Quer dizer, permaneceu, porque na verdade o hábito de digitar, o teclado, tem aqui também o teclado do computador, teve algumas mudanças, mas que permaneceu algumas coisas, ok? O costume de registrar e trocar informações, por exemplo, permaneceu, mas os equipamentos utilizados para essa finalidade mudaram com o passar do tempo. Pronto. A forma que as pessoas utilizam para se comunicar hoje é a mesma. Não houve outra forma de comunicação. Preste atenção no que aqui está dizendo. Aqui eles utilizam, aqui para digitar alguma coisa, né, nós utilizamos o computador. Então, antigamente era uma máquina também para digitar, tinha teclado e tudo, e o computador tem teclado. Então, nós utilizamos a mesma coisa, utilizamos a tecnologia. Porém, essa tecnologia, ela sofreu mudanças,
ela se aperfeiçoou, né? Hoje o computador nós temos tela, então sofreu mudança, permaneceu a mesma coisa, nós utilizamos a tecnologia para se comunicar, mas que com o passar do tempo, essa tecnologia foi se aperfeiçoando, certo? Vamos para a próxima página. Nós temos aqui, que curioso, história. O termo história é de origem grega e vem de história, que significa conhecimento por meio da investigação ou indagação. Então, para a gente entender o passado, a gente tem que ser uma pessoa curiosa, a gente tem que pesquisar, né? O que foi que para entender o presente, será que esse computador ele era assim antigamente? Não, a gente tem que indagar, fazer essas perguntas e procurar pesquisar como eram os aparelhos de antigamente, para a gente fazer essa comparação do que mudou e do que permaneceu. Quando surgiu há cerca de 2.500 anos, a história era considerada um relato daquilo que era observado ou presenciado pelo historiador. Portanto, o historiador era visto como uma testemunha daqueles acontecimentos. Entre os povos gregos, os primeiros registros históricos tiveram origem em narrativas orais, que contavam fatos sobre as frequentes guerras que ocorriam naquela época. Heródoto, que viveu no século V a.C., é considerado um dos primeiros historiadores. Para escrever sua obra, ele pesquisou e analisou a vida e os costumes dos gregos e de outros povos. Então, o historiador, dá um exemplo de Heródoto, ele foi um historiador que ele teve que pesquisar, né? Antigamente as pessoas, para entender o passado, elas tinham que pesquisar, elas tinham que fazer entrevistas com aquelas pessoas mais velhas sobre determinado acontecimento, sobre determinado objeto, né, do cotidiano das pessoas. Então, para entender um pouco sobre o passado, então os historiadores eles faziam pesquisas orais, que no caso eram entrevistas, certo? Então vamos agora à questão 1. Analise as imagens a seguir e as suas legendas. Nós temos aqui foto que retrata a região central da cidade do Rio de Janeiro por volta de 1890. Nossa, faz tempo. 1890. Deixa eu te colocar aqui esse ano aqui, né? Olha aqui como era o Rio de Janeiro antigamente, em 1990. Foto que retrata a mesma região no ano de 2016. Não foi há muito, não tá, né? São há 5 anos atrás, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos não. São 5 anos atrás, nós estamos em 2021, 2016 para 2020. 4 anos, mas nós estamos, vai fazer 6 anos, não é isso? 6 anos não, no caso 5, né? 4 mais um 5, ok. Então não faz muito tempo não essa foto, há 5 anos atrás. Então vamos ver aqui, vamos comparar essa foto. Vamos à primeira pergunta. Aqui essas duas fotos retratam. Essas duas fotos retratam o quê? Elas retratam o centro, né, da cidade do Rio de Janeiro, certo? Deixa eu ver o que a Elba colocou aqui. As fotos retratam o mesmo lugar, a cidade do Rio de Janeiro, porém em épocas diferentes. É o mesmo lugar, o mesmo prédio, certo? Porém houve algumas mudanças. Quanto tempo se passou entre a época de produção da imagem A e da imagem B? Então, para a gente saber há quanto tempo se passou da imagem A, há quanto tempo faz que essa imagem ela foi tirada? De 1890 a 2016. A gente faz uma conta de subtração, certo? Nós não vamos colocar 2021, porque não está pedindo
2021, tá pedindo 2016, que essa foi tirada em 2016, a mais recente. E essa aqui foi tirada em 1890. Então, vamos ver há quanto tempo se passaram de 1890 a 2016. Abaixa o 6 aqui, ó. 6 menos 0, 6. 9 não dá para tirar 1. Vamos ao vizinho. Ô, vizinho, me empresta um? Tenho? Não. Vamos ao outro vizinho. Esse vizinho aqui vai emprestar 1 para esse. No caso, a unidade de milhar vai emprestar uma unidade de milhar para centena. E uma unidade, tinha 2 unidades de milhares, só ficou uma. Agora sim, a centena pode emprestar para a dezena. Vamos colocar uma para cá e vai subir uma unidade. No caso, uma dezena mais uma unidade dá igual a 11. E aqui só ficaram 9 centenas. Então, 11 menos 9. E o 9 para chegar a 11 dá igual a 2. 9 tira 8 dá igual a 1. E 1 tira 1, 0. Tem que fazer essa continha, certo? Então, quanto tempo se passou entre a época de produção de imagem A e a imagem B? No caso, entre uma foto e outra, passaram-se 126 anos, ok? Kaique acertou, parabéns. Muitos acertaram. Vamos agora para a questão C. É possível identificar alguns elementos que se modificaram ou permaneceram? Quais? Tia Elba observou aqui que nesse período o espaço urbano retratado sofreu grandes modificações, principalmente o asfaltamento das ruas e a instalação de postes de energia elétrica. Porque, ó, antigamente não tinha. Pode perceber que aqui não tem postes. O asfalto também está diferente, ó, aqui, ó. A instalação da energia elétrica, vários postes, luz. O asfalto é diferente. Ok? Pronto. Em meio a essas mudanças, a arquitetura do prédio dos Correios foi mantida, ajudando a preservar a memória da cidade. No caso, o prédio, a arquitetura permaneceu a mesma. Por isso que a gente teve a gente percebe que é uma foto, 2 fotos do mesmo lugar. Questão 2. Explica o que são mudanças e permanências. Mudanças são transformações que ocorrem ao longo do tempo, certo? Permanências são elementos que sofreram poucas modificações ou que foram preservadas ao longo do tempo, que foi a questão da máquina de digitar do passado, que o teclado ele permaneceu o mesmo. E o computador hoje tem um teclado, então teve mudanças, certo? Mas que permaneceu alguma coisa, no caso o teclado, ok? Então vamos para a próxima atividade que tia Elba pediu para fazer uma linha do tempo de vocês. E eu percebi que muitos erraram, certo? Aqui tia Elba criou uma linha do tempo de uma pessoa imaginária, ok? Tia Elba colocou linha do tempo de Mariana. O que foi que eu percebi? Que muitas crianças não colocaram o que aconteceu, né? Ou colocaram só um ano, colocaram o que aconteceu, não colocaram, no caso, colocaram a idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, colocaram só a idade e o que aconteceu naquela idade que marcou, certo? Mas não colocaram o ano. No caso, eu pedi para escrever uma linha de tempo a partir de 1 ano. Então, tem crianças que nasceram em 2011. Então, depois de 1 ano, 2012. Aí vocês têm que colocar a data, a idade, o que aconteceu e o desenho, certo? Não deu para tia desenhar aqui, mas vocês desenham alguma coisa. Tem que colocar essas 4 coisas. Tem crianças que não colocaram, vão refazer a linha do tempo, certo? Vão ter que refazer. Então, você tem que colocar a data que você completou 1 ano,
Aí aqui, comecei a andar, certo? Com 1 ano. Em 2013, que eu tinha 2 anos, festa de aniversário. Aí você desenha você começando a andar. Festa de aniversário aqui, 3 anos, 2014, eu tinha 3 anos, levei uma queda. Aí você desenha você levando uma queda. 2015 eu tinha 4 anos, fui para a escola, aí você desenha para a escola. 2016, 5 anos, ganhei minha bicicleta. 2017, 6 anos, fui estudar em outra escola. 2018, 7 anos, festa de aniversário surpresa. 2019, que foi o ano passado, 8 anos, início da pandemia. Então, eu coloquei aqui alguns fatos de nossa amiga imaginária Mariana, de um exemplo da linha do tempo, porque muitas crianças fizeram errada a linha do tempo, então vão ter que fazer de novo, ok? Ou vão organizar. Tem que fazer os anos, as idades, o que aconteceu em cada idade e um desenho referente àquele fato que marcou a sua vida naquele ano, certo? Coloca o título, linha do tempo de Nicolas, linha do tempo de Johanna. Ok, crianças? Então, essa é uma linha do tempo. Então, muitas erraram. Então, corrijam. Ok? Então, pronto. Tia também passou uma produção de texto, mas aí estou corrigindo aos poucos, individualmente, a produção de texto, que foi um textinho narrativo sobre a história de Malala. Passei um vídeo, vocês tinham que escutar o vídeo e fazer um textinho sobre a história de Malala, ok? Então, ó, um grande abraço, um grande beijo. Por favor, façam as correções. Corrijam, que é fundamental essas correções para que vocês aprendam um pouquinho. Pega o livro, acompanhem, certo? A gente só aprende dessa forma. Tia Elba vai passar a tarefa de casa agora, certo? Mas eu quero que você faça as correções primeiro. Um grande abraço.